Então, vamos fazer um exercício diferente aqui. Quais são os mitos que você pode apontar que as pessoas já falam coisas erradas dele, que deve ser o que eu conheço? Olha, você já deve... a parte ruim da história. Você já deve ter ouvido que ele é o homem mais perverso do mundo. A grande besta 666. Que ele sacrificou 120 crianças em ritual macabro. Que ele matava as pessoas. Enfim, né? Que era um homem abominável. Pornógrafo, traidor, desviante sexual. Acusado de muitas coisas. Todos esses mitos fazem parte da figura do Crowley. E que foram mitos que, obviamente, os jornais da época, a mídia da época, que era muito conservadora, pegou esse cara, que era um homem que estava à frente do seu tempo, né? Completamente fora da curva naquela época. Você imagina, era um homem que era bissexual. Naquela época, a homossexualidade ela era proibida, e ele era bissexual né? Abertamente. Ele revelava a sua sexualidade para as pessoas, que flertava com rituais sexuais em uma sociedade extremamente conservadora, que as pessoas, quando tinham relações sexuais na era vitoriana, elas nem tiravam a sua roupa. Era por cima do vestido. Era por cima do vestido, abria um buraquinho. Todo mundo vestido. Né? Todo mundo vestido, com um buraquinho que abria e tal. Então você imagina um cara desse naquela época, era óbvio que ele ia ser perseguido, e era óbvio que iam colocar muitos mitos acerca desse cara. Só que foi um homem que, como eu falei, esteve à frente do seu tempo, e que chamou a atenção de tantas pessoas naquela época, e sobretudo após a sua morte, né? Muitas pessoas acham que o Crowley ele foi super famoso enquanto era vivo, mas na realidade a maior fama dele vem depois da vida dele, quando ele aparece no álbum dos Beatles, que são as 100 pessoas mais icônicas e mais importantes do mundo que eles colocam naquele álbum, né? Sgt. Pepper's, Sgt. Pepper's. Sgt. Pepper's, e aí tá a figura do Crowley lá. E aí todo mundo quer saber quem é esse cara. E aí as pessoas começam a fuçar a história dele e, novamente, né, ele entra para os jornais, para as revistas, tem proeminência na sua história, e a história dele começa a seduzir as pessoas que estão num movimento de contracultura. Roqueiros, artistas, que trazem essa figura para suas obras musicais. Você tem o Ozzy, que escreveu Mr. Crowley, uma música super famosa. Aqui no Brasil a gente estava falando, né? Você tem o Raul Seixas, com a Sociedade Alternativa. Se você prestar atenção na letra, ele exalta a obra de Crowley. Bob Dylan, né? Bob Dylan, Jimmy Page, tantas e tantas pessoas, né? Que absorveram essa ideia da liberdade que o Crowley propunha no mundo, porque na lei de Telemann, que é essa filosofia, religião que ele decodificou para o planeta, tem somente uma lei: faça o que tu queres, há de ser tudo da lei, não importa o que você fizer, tudo é permitido. Imagina um homem falar isso, né? Eu tô falando em 1800 e bolinha, ele nasceu em 1875, você imagina, a gente tá falando de 1902, 4. Então, era uma coisa completamente fora da curva. De uma forma, então, para resumir pro público, é assim: ele era um bandido meio fora da lei, o que vai chegar hoje no ouvido da massa, é isso? Robin Hood. Era um cara meio errado, que fazia tudo que a sociedade não permite. Isso é o que vai ser falado se eu fizer uma procura rasa sobre ele. É um que matava criança, que fazia rituais proibitivos. Mas nada disso era realidade. Tem uma parte no texto que fala assim: as minhas extravagâncias pareceriam brincadeiras infantis comparadas às atrocidades dos dias de hoje, em nome do progresso, da moralidade e da política. E é isso. E muitas coisas eram, na realidade, Guru, estratégias. O Crowley, ele gostava de um marketing, né? E ele ficava pensando: como é que eu posso furar a bolha, né? Hoje a gente diria dessa maneira. Como é que eu posso furar a bolha? Fazendo com que as pessoas, de certa forma, se assustem com as minhas declarações, ou se assustem com os mitos que eu crio ao meu redor. E aí, no meio de todos esses mitos, obviamente, ele jogava uma ou outra coisa que fazia as pessoas pensarem. Então, na realidade, quando a gente está falando que ele é o homem mais perverso do mundo, ele não fez grandes perversidades se a gente olhar a história dele naquela época. Para nós hoje, né? Mas provavelmente para as pessoas daquele momento, daquele contexto cultural, tudo que ele fazia eram grandes perversidades. Quando ele fala, quando a gente vai ver nos jornais que dizem que ele tinha matado 120 crianças em um ritual macabro, na realidade não tem nada a ver. O Crowley, ele fazia registros muito precisos nos seus diários,
E o que ele deixa registrado é que naquele ano, especificamente, em que surge esse boato, ele teria ejaculado 120 vezes. Então, na realidade, esse sêmen desperdiçado seriam as crianças que a mulher dele, que não concebeu, teria perdido. Então, que ele teria matado essas crianças. Naquela época, as pessoas não podiam falar de forma muito aberta sobre a sexualidade. Médicos, inclusive, eram até presos se falassem de menstruação e de determinadas coisas, né? Então, como é que ele colocava determinadas situações nos seus trabalhos? Por exemplo, ele dizia que matava as pessoas. Quando ele dizia que matava a pessoa, não era matar no sentido físico, mas era levar as pessoas ao orgasmo. Tanto que o orgasmo é chamado de le petit mort. Então, quando ele está falando nas obras dele que ele matava as pessoas, é porque ele levava elas ao êxtase na hora do ato sexual. Então, precisa ter um pouco de sensibilidade para interpretar o que o Crowley está dizendo, que esse homem icônico está dizendo. Mas uma coisa é certa, ele queria um mundo diferente. Você, naquele momento, virar e falar, você pode fazer o que você quiser da sua vida, porque tudo é permitido. Em um momento que nada era permitido, era uma grande libertação psicológica e mental que todas as pessoas que acabaram aderindo à filosofia do Crowley, a Telema, acabaram trazendo para a sua vida. Algumas cometeram excessos? Talvez o próprio Crowley tenha cometido excessos, mas quem de nós não cometeu excessos na sua vida em determinados momentos, não é? Então, a religião, a escolha espiritual de uma pessoa não pode servir de base para dizer que ela só comete excessos por causa disso, né? Mas é uma figura icônica. Olha quantas mentes esse homem não despertou a ponto de chamar a atenção dos Beatles para ser colocado. Ninguém duvida da genialidade dos Beatles, né? Para ser colocado na capa de um dos seus álbuns mais importantes. Então,